Começando então o planejamento da toxina botulínica dessa paciente que não tem uma força muscular muito grande, tá? Paciente tranquilo de a gente trabalhar com a aplicação de toxina botulínica. Antes de mais nada, a gente precisa fazer os registros de fotos e de vídeo, tá? As mesmas posições que você pede para foto, você vai gravar em vídeo também. Então aqui eu vou mostrar mais ou menos ali como que eu gravo, tá? Eu peço para o paciente fazer diferentes expressões faciais e com isso eu vou gravando, porque com vídeo a gente tem algumas percepções que a gente não tem unicamente com a foto. Então primeiro eu vou pedir para o paciente levantar a sobrancelha. Olha, quando ela levanta a sobrancelha no momento ali do planejamento, eu não me atentei como que a asa do nariz dela abre bastante, né, quando ela contrai alguns músculos da face, né? Como eu estava ali de lado, né, para tentar não ficar na frente da câmera, eu não percebi, mas é uma aplicação possível também fazer na asa do nariz para não ficar abrindo tanto, tá? Mas ali a gente vê no frontal, tem pouca ruga fraca ali, tranquilo de a gente trabalhar, tá? Eu vou passar o vídeo de novo. Repare a asa do nariz dessa paciente, como abre quando ela contrai o músculo. Agora eu peço para fazer a cara de bravo, registro, vou para as laterais, sempre centralizando o paciente, peço para rir bem forte para eu ver as rugas no orbicular do olho e vou fazer a aplicação no sorriso triste, peço para ela fazer a boquinha triste ali, ela tem dificuldade de fazer, marca bastante. Então aqui a minha marcação, eu sempre faço uma linha reta no rumo da pupila, tá? Faço uma em cada lado, essa aqui saiu um pouco torta, né? Eu já vou ajeitar aqui, é difícil fazer um pouco de lado. Então eu sempre traço a minha linha médio pupilar para me servir de referência na hora da minha aplicação. Vou perguntar ali se ela quer arquear a sobrancelha, o paciente relata que quer arquear um pouquinho, certo? Então, olha aí, contraiu, dessa forma ficou formada as rugas da paciente. A gente vê que um lado é levemente mais forte do que o outro, né? O lado direito dela é um pouco mais fraco do que o lado esquerdo dela. Vou colocar só um pouquinho nas laterais para não comprometer muito o arqueamento da sobrancelha e ao mesmo tempo eu vou tirar essas rugas nas laterais, né? Então, como que é aí, ó? Se eu estou pedindo para o paciente contrair o músculo frontal, a gente tem essa porção do músculo. Então, paciente, como eu falei, tem a musculatura que não é muito forte e precisamos lembrar que o músculo frontal é o único músculo responsável por levantar a sobrancelha. Então, a gente precisa ter um melhor conhecimento do músculo para não comprometer tanto a abertura, tanto o levantamento da sobrancelha. Eu traço essa linha médio pupilar, certo? Ela é minha referência. Quanto mais eu aplico ali, aliás, quanto mais concentrado ali no centro é a minha aplicação de toxina botulínica, menos tende a comprometer o arqueamento da cauda da sobrancelha, certo? A porção mais externa, como a gente vai ver na próxima imagem, a porção mais externa deste músculo aí, mais lateral, que é responsável por levantar a cauda da sobrancelha. Então a gente deve aplicar aí a mínima quantidade possível de toxina botulínica se a gente pretende arquear a sobrancelha da paciente, como é o caso aqui dela, né, que quer o arqueamento. A gente não pode esquecer também o conceito de linha de convergência, né? O curso a gente tem aula só sobre a linha de convergência, mas recapitulando de forma rápida, essa porção mais inferior, né, esses 2/3 abaixo ali, esses 2/3 da testa que ficam abaixo da linha de convergência, que são os verdadeiros responsáveis por levantar a sobrancelha. Aquele 1/3 da testa que fica acima da linha de convergência teria como função principal contrair, retrair o couro cabeludo, né? Então, quando a gente aplica a toxina botulínica acima da linha de convergência, a gente tem um menor comprometimento aí do arqueamento, do levantamento da nossa sobrancelha. Meu primeiro ponto, então, eu vou pôr uma distância ali da linha média pupilar, outro ponto no centro da testa e outro ali perto da outra linha média pupilar, dando uma certa distância entre eles. E mais acima, no intervalo destes pontos, eu vou colocar ali 2 pontinhos mais acima. E para não travar demais o arqueamento, eu vou colocar um ponto na parte lateral do músculo frontal, certo?
Então vai uma quantidade bem pequena, o paciente tem um músculo bem tranquilo para a gente trabalhar. Para eu não me perder, às vezes eu gosto de fazer um círculo onde eu vou aplicar uma unidade ali, só para eu conseguir diferenciar, não me perder. Então onde eu estou circulando eu vou colocar uma unidade e nos demais pontos eu vou colocar 2 unidades, né? Então uma testa que vai uma quantidade bem pequena de toxina botulínica, e a gente tem que trabalhar com a menor dose efetiva possível, tá? Entregar o mínimo possível de toxina com o melhor resultado. Marcação agora na glabela. O paciente também tem uma glabela bem fraquinha, olha ali, bem tranquilo para a gente trabalhar. Vai uma quantidade pequena de toxina botulínica. E ali a gente consegue ver a ação dos 3 músculos da glabela, né? Mais à esquerda a gente tem uma força um pouco maior dos corrugadores, do supercílio. A gente consegue ver na pele da paciente, eu marquei ali de verde, então as fibras do corrugador puxando ali, né, a pele um pouco. No lado direito dela, né, um pouco mais fraco, a gente vê ali só um vinco mais profundo, talvez ali o músculo mais expressivo seja o depressor do supercílio, e o prócero quase não atuando ali, praticamente sendo esmagado por estes 2 músculos, né? Então a gente vai fazer apenas os 3 pontos ali clássicos na marcação da glabela. Então, marcando aqui na pele da paciente, apesar de um lado parecer que tem um corrugador mais forte, do outro o depressor mais forte, na hora que a gente fizer esses 3 pontos clássicos aí, a gente vai igualar a ação desses músculos com a mesma quantidade. No caso dela, então, eu vou colocar 2 unidades em cada ponto, poderia colocar até 3, por exemplo, para ter uma maior durabilidade, apesar de ser bem tranquila a glabela dela, mas não quero exagerar porque ela faz outras aplicações de toxina botulínica, maceta, platisma, enfim. Então, para a gente trabalhar com a menor dose possível. A marcação no nariz tem um importante detalhe que a gente vai conseguir ver com bastante clareza nessa paciente, né? A gente vê que nela forma essas rugas mais ali na lateral do nariz, né? Só que essas rugas na lateral do nariz, essas rugas horizontais ou oblíquas ali, são formadas principalmente pelo músculo levantador do lábio superior e asa do nariz, que tem a origem ali no processo frontal da maxila. Portanto, então essas rugas horizontais do nariz são formadas por este músculo. O músculo nasal ele forma rugas verticais ali no dorso do nariz. E ali na nossa paciente, essa ruga ela quis começar a ficar vertical, mas não ficou. Então o músculo nasal tem pouca força na nossa paciente. A gente pode fazer a aplicação nessa região, porque este músculo levantador do lábio superior e asa do nariz, ele tem uma porção que se insere na asa do nariz. Só que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e com o local de aplicação para não atingir essa porção que avança em direção ao lábio superior, porque se a gente relaxar essa porção, esse músculo, a gente vai ter uma diminuição, né, na altura ali do sorriso do paciente. Então, uma aplicação no nariz pode interferir no sorriso do seu paciente, porque você errou a quantidade e o local de aplicação. Então, a gente vai fazer 2 pontinhos de cada lado ali, né, com uma quantidade moderada e sempre voltado para o centro do dorso do nariz. Então eu vou marcar aqui, peço para o paciente ficar de lado para vocês conseguirem ver melhor aí na câmera. Um pontinho mais em cima, um pontinho mais embaixo, sem avançar demais ali para a maxila, tá? Ainda sempre apontando em direção ao nariz, jamais para a maxila, para não comprometer o sorriso. No caso dela aqui, vou fazer 4 pontinhos de 2 unidades, né? Eu sei que no dela tá dando tudo 2 unidades, né? Mas é paciente normocinético em tudo, paciente dos sonhos, né? Você gasta pouca toxina e tem um bom resultado. Então 4 pontinhos de 2 unidades apenas aí. Aqui no orbicular do olho a gente pede para o paciente sorrir bem forte, né? No caso dela eu vou fazer só 2 pontinhos com 3 unidades cada um. Poderia fazer 3 pontos? Também poderia fazer, tá? Mas no caso dela eu vou fazer só 2. Eu marco esses pontos sempre à distância de 1 centímetro do olho, sempre em cima de borda óssea, tá? Então no caso aqui da paciente a gente vê em relação à anatomia, a gente tem que tomar cuidado com essa distância do olho para a gente não se afastar demais, às vezes aprofundar demais em determinadas regiões, para não atingir esses músculos que a gente tem ali perto. A gente tem zigomático menor ali bem no corpo do osso zigomático, o zigomático maior, mais abaixo dele, né?
mais medialmente na face, a gente tem um levantador do lábio superior. Se a gente atingir esses músculos, a gente pode comprometer o sorriso do paciente. Em aulas do curso Harmonização Áurea, a gente consegue ver isso com bastante detalhes, tá bom? Para a gente ficar dentro de uma área segura, com a técnica mais segura possível. A aplicação para o sorriso triste, a marcação, ela é simples, mas as pessoas erram bastante. Olha, a partir da comissura labial, 1 centímetro para fora, mais 1 centímetro para baixo. Olha aí, 1 centímetro para fora, 1 centímetro para baixo. Achei meu local de aplicação para eu atingir o meu músculo depressor do ângulo da boca. Vou fazer uma unidade em cada ponto, poderia fazer até 2 nessa paciente, mas vou fazer só uma. Tá? Por que as pessoas erram? A gente está vendo ali, ó, a minha marcação parou exatamente em cima do depressor do ângulo da boca, que é um músculo mais superficial do que os outros ali na região. Então a minha aplicação vai ser em pápula, tá? Vou entrar 15 graus, fazer uma aplicação superficial da minha toxina botulínica. Se eu transfixar, né, passar por esse músculo, aprofundar demais minha agulha, posso atingir ali o depressor do lábio inferior, deixando torto o sorriso do meu paciente. Então cuidado, faça em pápula. Por último, na paciente, aplicação no músculo mentual, eu pego a minha asa do nariz como limite ali para a lateral, dentro de uma área de segurança, eu vou aplicar só dentro dessa linha. Peço para o paciente fazer a boquinha triste, faço a marcação de cada ponto no rumo do buraquinho do nariz, em cima da casquinha de laranja, daquela celulite que forma no queixo. Por quê? Porque essa celulite do queixo é característica das fibras do músculo mentual repuxando aquela pele do queixo, tá? Então, lembrando, eu não ultrapasso esse limite dessas linhas que se formam a partir ali da asa do nariz, né? Faço dentro dessas linhas, minha marcação geralmente no rumo da cavidade nasal, faço 4 pontos, peço para o paciente fazer a boquinha triste, onde tiver aquela formação daquela casquinha de laranja no queixo, é onde eu vou fazer os meus pontos. Aqui o cuidado, então, também é com o músculo depressor do lábio inferior, que é vizinho do músculo mentual, né? Então tá ali a nossa marcação, ao lado a gente tem o nosso músculo depressor do lábio inferior. Por isso que nós vamos entrar com a agulha 90 graus, tá? A gente não pode apontar a agulha para as laterais, porque senão corre o risco de a gente depositar a toxina botulínica no local errado. A gente entra 90 graus no local da marcação para depositar unicamente no músculo mentual com mais segurança. Número de unidades, vou colocar 2,5 unidades em cada ponto, tá? Quem está começando pode ter um pouco de dificuldade de dosar essa meia unidade na seringa. Claro que muitas vezes ela não vai ser precisa, né? Porque a gente não tem a marcação da meia unidade, mas ali com a experiência no olho a gente consegue chegar próximo disso, tá bom? Então 2,5 unidades em cada ponto ali no músculo mentual. Começando então aqui a minha aplicação, eu gosto de começar pelo músculo frontal, eu entro 45 graus com a minha seringa na horizontal e neste caso aqui estou aplicando 1 unidade, né? Lembrando que nessas porções laterais do músculo frontal eu coloquei apenas 1 unidade para não comprometer demais o arqueamento da sobrancelha, né? Notem que eu sempre apago a marcação ou eu furo ao lado do ponto, tá? Jamais perfure a pele do paciente em cima da marcação do lápis para você não introduzir esse material na pele, né? Senão vai formar aquelas pústulas, ficam parecendo uma espinha, né? Que o corpo fica tentando expulsar este material, tá? Então mais um ponto ali de 1 unidade e por fim o último ponto de 1 unidade ali na testa, nessa porção lateral. Agora eu vou abaixo ali para fazer as minhas aplicações de 2 unidades. Entrando 45 graus. Pontinho no centro da testa. Eu poderia pinçar e entrar 90 graus? Também pode, tá? Não vai interferir, né? Se você aplicando, se você aplicar corretamente ali a sua toxina, tanto faz se você está entrando 45, se você só não vai conseguir furar 90 graus sem pinçar, né? Agora se você pinçar e furar 90 graus também não tem problema, tá, gente? Não tem só uma forma correta. Ali pegou um vasinho, você explica para o paciente que vai ficar um pouquinho inchado, na testa não costuma ficar roxo, né? Mas você sempre fala da possibilidade, né, de ficar roxo ali na região. Agora a aplicação na glabela, a minha marcação ela está bem em cima ali da origem
do músculo corrugador do supercílio, né? A origem dele é ali no osso frontal, na parte medial do arco superciliar. E ao mesmo tempo a gente está perto da origem do depressor do supercílio, né? A origem dele é ali no processo frontal da maxila. Então, quando a gente está falando em aplicação perto da origem, a gente faz profundo. Por isso que eu estou entrando ali 90 graus, tá? Acima do osso, faço uma aplicação profunda quando eu estou aplicando na origem dos músculos da glabela. Olha, mais um pontinho, no caso da paciente 2 unidades, mas geralmente, né, glabela vai pelo menos 3 unidades por ponto, dela que é bem fraquinho mesmo. E agora eu vou ali próximo à origem do prócero, né, ele que tem origem no osso nasal. Eu pinço, eu gosto de pinçar às vezes para furar, mas eu não posso aplicar pinçando, senão eu vou entregar em subcutâneo. Eu solto a pinça, termino de aprofundar e entrego a minha toxina botulínica. Agora eu vou para a minha aplicação no orbicular do olho. Na maioria dos casos eu faço assim 45 graus com a minha agulha voltada para fora, tá? Não para dentro da cavidade orbital, para minimizar a chance de uma intercorrência aí, né? Então 45 graus para fora e entrego a minha medicação. Mesma coisa neste ponto, lembrando que eu dou a distância de 1 centímetro para o olho, sinto que eu estou em cima da borda óssea ali, tá? Jamais dentro da cavidade para não entregar toxina nos músculos extraoculares, tá? Mesma coisa do outro lado, limpo, entre 45 graus, com a minha agulha voltada para fora. Administrei meu último pontinho no orbicular do olho. Agora a aplicação no músculo nasal, da mesma forma eu faço 45 graus voltado para a linha média, para o centro ali do dorso do nariz, jamais para fora, para não correr o risco de comprometer o sorriso da paciente, tá? Incomoda bastante a paciente que já é sensível à dor, nessa aplicação no nariz, aí que ela sente mais ainda, né? Então, 2 pontinhos de cada lado, entrando 45 graus voltado para dentro, e entrego a minha medicação. Mesma coisa então, 45 graus, voltado para dentro, aprofundei. Entreguei a medicação. E agora o último pontinho. A paciente não precisa ficar contraindo não, tá? Ela está contraindo aí por causa do incômodo e pelo medo que ela tem de agulha, tá? Agora, aquela aplicação que eu estou vendo muita gente errando, quando eu for entrar aqui no depressor do ângulo da boca, vou entrar ali 15 graus, passo o bisel da agulha e faço a minha aplicação em pápula, tá? Em outros pacientes aí você pode fazer de forma tranquila, segura, aplicar ali 2 unidades, tá? Fazendo dessa forma é uma aplicação segura de se fazer. Mesma coisa do outro lado, entro com a minha agulha cerca de 15 graus, bem superficial, vai formar uma pápula, né? Vai ficar um carocinho no local que você vai aplicar ali, tá? Fazendo dessa forma bem tranquilo.
E por fim, aplicação no mentual. Faço 90 graus, tá? Evite lateralizar, principalmente para fora, para não atingir o músculo depressor do lábio inferior. Então furei bem em cima do pontinho. Seguindo ali também dessa forma, aplicação bem tranquila de se fazer, tá? Se você tomar o devido cuidado, tendo o devido conhecimento da anatomia. E finalizada a nossa aplicação nessa paciente. Aqui então a marcação no músculo frontal, né? Essa imagem aqui da esquerda, o paciente só contraindo antes da marcação. Aqui na nossa direita, já marcado como foi efetivamente aplicado. Então aqui, olha, a gente vê que o padrão de contração desse músculo frontal é o padrão total de contração, né, que as rugas se formam basicamente, olha, da cauda da sobrancelha, passa pela linha médio pupilar, pelo centro aqui da testa e vai até o outro lado também na cauda da sobrancelha. Então passa por toda a testa, padrão total de contração do músculo frontal. A gente vê aqui uma assimetria, né? Esse aqui é o lado direito do paciente. O lado direito dele é mais forte. A gente vê a diferença no formato da sobrancelha. Olha aqui como que as rugas se formam aqui mais profundamente. Elas são mais extensas, chegando efetivamente aqui até a cauda da sobrancelha, coisa que a gente não vê no lado esquerdo do paciente, né? Que praticamente neste canto não tem formação de ruga. Né? E a marcação, então, como já canso de explicar, eu sempre faço essa linha vertical aqui a partir do centro da pupila, né, nos dois lados. Eu sempre gosto de ter essa referência, essa linha, porque se o paciente quer o arqueamento ali da cauda da sobrancelha, eu tenho que aplicar o mínimo possível ou não aplicar nessa lateral, nessa porção lateral do músculo frontal. Mas aqui no caso, né, primeiro, eu não tenho essa preocupação com arqueamento de sobrancelha, eu não tenho essa preocupação, não quero arquear, e eu quero eliminar essa ruga. Né? Então, vai ser feito aqui, olha, por isso foi feito um pontinho, né, nessa parte lateral, para eu atingir essa ruga mais extensa e aplicando aqui para eu igualar com o lado esquerdo do paciente. Depois vou distribuindo ali mais ou menos 1 centímetro, né, 1,5 centímetros de distância, os pontos dentro dessa ruga mais espessa aqui, né? Então foram distribuídos esses pontos. E nesse lado esquerdo do paciente, olha, foi feito um ponto em cima da linha. Então olha aqui a diferença. Para igualar essa diferença, aqui coloquei nessa lateral externa, no lado direito do paciente. Já neste lado, o ponto ele chega só até a linha. Tá? Com isso, quando aqui fizer efeito, eu vou igualar com este lado do paciente. Né? E em cima aqui também, na parte, no intervalo entre os pontos ali de baixo, fiz só mais 2 pontinhos aqui, que com certeza vai ter um bom resultado na testa. Planejado aqui 2 unidades por ponto. Né? Então cada ponto aqui vai receber 2 unidades. Poderia, nesses pontos aqui, no centro da testa, colocar 3 unidades? Claro que eu poderia, né? Teria uma durabilidade até maior do meu tratamento, mas optei por colocar 2, que eu também vou ter um bom resultado, né? Só nessa aqui externa que eu não colocaria, claro, 3 unidades, porque aí pode pesar demais, né? Esse cantinho da sobrancelha. E 2 já vai resolver bastante essa ruga, tá? A gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente coloca de toxina botulínica em paciente com flacidez, principalmente, não é só aqui, né, mas principalmente nessa lateral, que aí se pesar, né, a gente pode ter evidenciado ali uma pitose de sobrancelha nesse paciente, né, principalmente se ele tiver flacidez. Tá? Então essa aqui é basicamente a nossa marcação no músculo frontal, né, aquela que a gente vai fazer diretamente no músculo frontal, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, todos de 2 unidades. Então, no músculo frontal aqui, 14 unidades de toxina botulínica. Entrando no músculo, né? Aplicação. Gosto de entrar 45 graus,
tá? 45 graus, entrando sempre na horizontal, né? Voltando a ponta da minha agulha para a horizontal, jamais apontando para baixo, tá? Aqui nessa imagem a gente vê, né? Essa imagem aqui dessa peça anatômica. O músculo frontal, de modo geral, é um músculo fino, né? É um músculo fino. Não é tão simples atingir exatamente no músculo, né? E a testa é uma região que a gente não tem uma espessura grande, né? Então, um pouco que a gente mexe e aprofunda a agulha, a gente está mudando de plano. Como que eu gosto de fazer a aplicação, então? Eu entro 45 graus, ali com a minha agulha 6 milímetros, vou aprofundando devagar, tá? E posso sentir o osso, né? Sentir o periósteo ali, sentir a base óssea, eu paro e faço a minha aplicação. Não vá com muita força, porque senão você vai causar uma dor de cabeça muito intensa aí no seu paciente se você ficar batendo a agulha em periósteo. Iniciando então a aplicação, entrando ali com a agulha 45 graus mais ou menos ali, vai aprofundando. É importante lembrar de não furar em cima da marcação ali do lápis para você não introduzir este material na pele do seu paciente, tá? Colocando ali então 2 unidades por ponto. Já vi muita gente se confundir, às vezes o paciente não sangra ou não fica inchado, não sabe se aplicou na região, então é importante você ir apagando os pontinhos, as marcações, à medida que você vai injetando. Mais um ponto ali, a aplicação é bem tranquila, bem rápida, bem segura nessa região na testa. De novo, entrando 45 graus, você pode tocar levemente em osso, injeta ali a toxina botulínica. Penúltimo ponto ali na testa. Veja que ele está entrando com a agulha um pouco antes do ponto e o bisel da agulha está parando exatamente no local da marcação. Então, se você entrar 45 graus em cima de onde está o ponto, você vai injetar fora do local de marcação. Então, você entra um pouquinho antes, o bisel da agulha está exatamente abaixo do ponto. E ali a última aplicação na testa. Aqui nessa glabela está bem interessante para a gente estudar, porque a gente consegue diferenciar tranquilamente todos os músculos trabalhando aqui nessa região glabelar. Comparando com essa imagem aqui, primeiro vamos ver o nosso músculo prócero. O prócero que fica bem aqui no centro da região glabelar. Nesta imagem está representado de roxo. O prócero ele tem essa origem aqui então no osso nasal e se insere nessa pele entre as sobrancelhas, né? E quando ele é contraído, a inserção é puxada para baixo, formando essa ruga horizontal que a gente vê nessa imagem. Ruga é essa que a gente praticamente não vê aqui no paciente, né? Então o prócero ele é muito fraco, que ele quase não atua quando há contração na região glabelar. É bem fraquinho o nosso prócero. Está fácil de tratar com a toxina botulínica. Né? Vai dar um pontinho aqui mais preventivo mesmo. Né? Ele já quase não tem força, mas a gente vai dar um pontinho ali para entregar as 2 unidades ali de forma preventiva. Agora que vem a parte mais interessante, que é possível ver quando é contraída aqui, graças à luz, da forma que ela está disposta aqui no local, dá para ver certinho os músculos atuando. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui acima da sobrancelha a gente consegue ver, olha, a pele repuxando, formando umas ruguinhas verticais, curtas, né, e verticais aqui. E termina aqui. Vamos para essa imagem da direita. Essa pele repuxando, ela acaba aqui, né? Olha, acaba aqui. A pele repuxando, acaba aqui. Isso aqui é um músculo corrugador, né? Corrugador do supercílio que está justamente nessa região. Ele tem a sua origem aqui no osso frontal,
linha medial aqui, na parte medial dos arcos superciliares, né? Mais ou menos neste formato aqui, os corrugadores, e ele puxa justamente neste sentido a pele da testa, né? Então ele está bem atuante aqui no paciente, a gente consegue ver claramente as rugas formadas pelo corrugador. Mas não só isso, olha aqui o formato dos depressores do supercílio, né? Este músculo que tem um formato maior aqui, alongado, quase quadrado aqui, a gente consegue ver claramente aqui, deixa eu apagar. A gente consegue ver o desenho deste músculo. Olha aqui, eu vou passar para a gente ver, olha, mais ou menos, olha, onde a pele está mais alta nessa região. Olha como é que a gente compara a luz batendo, olha, neste lado aqui do paciente. É o nosso músculo depressor do supercílio, que também tem uma força relevante. Olha, ele está formando principalmente essa ruga aqui, né? Essa porção esmagando também, junto com o corrugador, o prócero. Então, como é muito forte, a gente vai fazer mais pontinhos nessa região. Então, olha, fazer o primeiro ponto aqui, naquele local clássico aqui, né, no início das sobrancelhas. É muito forte nesse paciente, para ter uma maior durabilidade, a gente pode colocar 4 unidades nesse ponto. E aqui, olha, mais acima, pegando, se eu marcar onde foi marcado aquele ponto, vai pegar a inserção, né? Inserção dos depressores, aqui em cima, esse pontinho aqui em cima, e vai pegar uma parte, né, pela difusão, pelo halo da toxina botulínica, né? Vamos simular um halo aqui da toxina botulínica. O halo, após a aplicação, também vai pegar um pouco o corrugador do supercílio. Por isso eu achei interessante marcar esse pontinho aqui para a gente fazer 2 unidades nele, né? Então fazer esses 5 pontos na região glabelar. Não é a única maneira, tá? Poderia fazer mais para cá, né? Mais em cima do corrugador? Poderia também, né? Eu só não quis pesar um pouco em cima, muito próximo, né, da sobrancelha, mas poderia também fazer um pouco mais embaixo aqui, pegando mais perto dos corrugadores, tá? Então, olha, esses de cima 2 unidades, aqui 4 unidades e aqui no centro também 2 unidades. Iniciando na glabela, aí é um ponto de inserção dos depressores do supercílio. Você vai um pouco mais superficial, você pode entrar ali 45 graus, não precisa entrar a agulha toda. Injetada a toxina. Já neste ponto ali no início das sobrancelhas, a gente está pegando bem na origem dos corrugadores. 90 graus, vai para o fundo, pode tocar em osso. E você introduz então profundamente a medicação. Jamais faça voltado em direção ao olho, principalmente ali em direção à pupila. Prócero também, ali perto da origem do prócero, você faz uma aplicação mais profunda. Gosta de entrar 90 graus, você pode pinçar, né? Só não injete pinçando, para não injetar em subcutâneo. Agora no outro lado, aquela aplicação em inserção, um pouco mais superficial, por isso que eu não entro em 90 graus, apesar que você consegue fazer uma aplicação superficial 90 graus. Fica mais fácil quando você entra em 45. O superficial aqui não é em pápula, tá? E por fim, a última aplicação em glabela. Novamente, 90 graus, aplicação profunda, pegando a origem dos corrugadores. Você pega mais ou menos próximo à origem dos depressores, do supercílio. Músculo orbicular do olho, apesar de ser um músculo que quase sempre a gente faz a aplicação de toxina botulínica quando o paciente chega, né, com essa demanda de aplicar, de realizar este tratamento, tem muita gente errando ultimamente, né? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, né? Ou sei, né? Falta de estudo, mas tem muita gente errando na aplicação e causando intercorrência. Aqui de verde, aqui, esse verde claro, a gente tem esse músculo orbicular do olho, esse músculo que percorre toda a órbita.
Só que aqui perto dele, olha aqui, de azul claro, rosa, vermelho, a gente tem músculos que a gente não quer atingir com a toxina botulínica, né, via de regra. Porque são músculos envolvidos no sorriso, né, e a gente não quer interferir no sorriso do paciente quando a gente faz uma aplicação para o pé de galinha. Então, quando eu vou marcar aqui no orbicular do olho, né, eu gosto de dar a distância de 1 centímetro do olho. 1 centímetro. E aqui, a partir desse 1 centímetro, é onde eu vou fazer a minha marcação. Então, eu vou colocar aqui, né, exemplo, eu vou colocar que eu medi 1 centímetro, supondo que eu vá fazer aqueles 3 pontos clássicos no orbicular do olho. Por quê? Eu vejo gente distanciando demais, se afastando demais aqui na hora da marcação, já aplicando aqui embaixo. E neste momento aqui, você aprofundando demais, né, entrando demais com a sua agulha e distante do olho, você pode aplicar e atingir aqui estes músculos, os músculos zigomáticos, né? Aqui em cima, zigomático menor, que tem origem também aqui no osso zigomático, nessa sutura zigomático maxilar, né, próxima à sutura zigomático maxilar, e o músculo zigomático maior, que também tem a sua origem no osso zigomático, mais próximo aqui da sutura zigomático temporal. E se a gente atingir esses músculos, a gente vai comprometer essa abertura, né, na diagonal do sorriso. Então, dê a distância de 1 centímetro que você vai ter uma distância boa, uma distância segura na hora da sua aplicação. Então vamos aqui, a gente consegue ver a diferença, né? Um pouco de diferença entre os sorrisos. Este lado aqui do paciente, então, é mais forte. Essa ruga que tem aqui, né? Que está começando a aparecer nessa imagem, ela é ainda maior, né? No momento da foto não ficou tão evidenciada assim, mas esse lado é bem mais forte do que esse. Então, neste lado mais forte, a gente pode fazer ali os 3 pontinhos, né? Pegando aqui, então, na região que forma as rugas no momento da contração do músculo orbicular do olho. Já neste outro lado, lado mais fraco, só 2 pontinhos aqui eu já vejo como suficiente. Então veja que a gente não vai sair seguindo aquelas fórmulas prontas, né? Se o músculo aqui é mais fraco, não forma tanto ruga como no outro lado, a gente não precisa replicar a mesma quantidade de pontos. Unidades, 3 unidades por ponto, uma quantidade boa aqui, tá? É um músculo que é forte, mas também não é tão forte assim. 3 unidades vai ter uma durabilidade boa, né? Na hora de perfurar, olha, você pode entrar ou 90 graus em relação ao osso, né? Entregando justamente onde está marcado com o ponto, ou você pode entrar 45 inclinado um pouco para fora, né? Lembrando que a ponta da agulha tem que parar embaixo da sua marcação. Nunca faça 45 voltado para dentro, porque eu vejo muita gente, né, furando onde está o pontinho, aí na hora transfixa e vem com a agulha lá já dentro da cavidade orbitária, aí pode comprometer até a movimentação do olho, dependendo da forma que você entrega. Agora no orbicular do olho, aquela aplicação 45 graus voltado para fora, nunca voltado para dentro. Você nessa região, é uma região bem vascularizada, para você não deixar o olho do seu paciente roxo. Você tenta ali na medida do possível ver se consegue localizar algum vaso. Você pode entrar também 90 graus em relação ao osso. Lembrando que a distância é de cerca de um dedo do olho. Cuidado para não avançar demais ali em relação ao osso zigomático, para não atingir a origem dos músculos zigomáticos, né? Zigomático menor e zigomático maior. E ali o último ponto.
Finalizada a aplicação. E aqui o músculo mentual também causa uma intercorrência bem inconveniente, porque também vai interferir no sorriso do paciente. Aqui você tem que pedir para o paciente fazer essa carinha triste mesmo, né? Boquinha caída. Tem muitos pacientes que têm dificuldade de fazer essa expressão na hora de a gente marcar. O músculo mentual, ele que tem essas fibras inseridas aqui na pele do queixo e quando contrai, essas fibras repuxam, formando esse aspecto de casca de laranja no queixo, né? Aquela celulite no queixo, casca de laranja, né? É um músculo muito forte. Só que olha aqui nesta imagem, vizinho, aqui no meio, olha, o músculo mentual, vizinho dele, a gente tem esse músculo bastante importante, que é o músculo depressor do lábio inferior. Então, se a gente atingir este músculo, ele vai parar de deprimir o lábio. Então, o lábio vai ficar mais alto do que o outro lado, porque o lado não afetado vai continuar contraindo e esse afetado vai ficar constantemente relaxado. Então, a gente não pode errar. A minha dica simples é a gente pegar, né, a primeira linha de segurança a partir da asa do nariz, traça uma linha vertical, né, dos dois lados. Então, em hipótese nenhuma, ultrapassar essa linha. Mas, mesmo assim, eu não aplico tão próximo. Eu aplico seguindo o rumo aqui da cavidade nasal. Então, você vai ali, olha, no rumo do buraquinho do nariz, você faz os pontos em cima dessa casca de laranja, né? Em cima desse local marcado pelas fibras do músculo mentual. Eu gosto de fazer, quase na totalidade dos casos, 4 pontinhos, né? 4 pontinhos aqui. Você fazendo dentro dessa região aqui, né, demarcada, né, aqui na pele, a gente tem um pouco mais de segurança. Não inclinar, não aplicar para os lados, pois é lá que vai ter o músculo depressor do lábio inferior. Eu entro 90 graus, né, 90 graus, deixa eu desenhar nessa figura ao lado aqui. Eu vou desenhar nessa daqui, eu vou entrar 90 graus, posso entrar aqui dentro da marcação 90 graus para aplicar, ou eu posso entrar ligeiramente inclinado para a origem do músculo mentual, né? Ligeiramente inclinado, não é nem 45 não, tá? Quase 90 graus, só que ligeiramente inclinado para cima, para eu fazer o depósito da minha toxina botulínica. Tá? Aqui no caso, então, foram 3 unidades por ponto, né? Então, totalizando 12 unidades no músculo mentual. Músculo mentual, a gente entra 90 graus ou levemente inclinado ali em direção à origem do músculo mentual. Aplicação bem tranquila quando você sabe a forma de aplicação. Não incline para fora para não aumentar o risco de atingir o músculo depressor do lábio inferior. Último ponto, de novo 90 graus ou levemente inclinado em direção à origem, faz a aplicação bem tranquilo no músculo mentual.